começar então este seminário, queria dar-vos as boas-vindas ao pessoal da casa e também às pessoas que vêm de fora para este seminário sobre agricultura de precisão. Quero agradecer também à Topcon pela possibilidade que nos deu de podermos realizar aqui este seminário com uma temática que é cada vez mais importante para os nossos agricultores e, portanto, também para a formação que damos aos nossos alunos e também aos participantes que a Topcon também vou trazer, porque acho que nos vão transmitir aqui a sua experiência e, portanto, dados importantes também para esta transferência de tecnologia que nós pretendemos fazer. A agricultura de precisão é uma área cada vez mais importante, como todos têm noção disso, principalmente a nível do Alentejo, devido à dimensão das propriedades, onde é mais fácil ou será mais possível aplicar estas novas tecnologias. Não existe na nossa escola uma investigação muito grande nesta área, mas é uma área em que estamos determinados a apostar. Nós, o Politécnico, como é óbvio. A nível de investigação, com alguns projetos e também algumas parcerias que estamos a tentar definir já, nomeadamente com algumas universidades do Brasil. Também temos apostado na formação nesta área, ou vamos apostar na formação nesta área, nomeadamente com uma parceria com a STIG na formação de uma nova licenciatura e também a nossa função é a questão da transferência da tecnologia. Portanto, é também nessa área e com esse objetivo que nós aceitámos esta proposta como integrada da Topcon. Eu queria agradecer mais uma vez por terem vindo cá fazer esta sessão de esclarecimento e de divulgação, também o equipamento que trouxeram para os nossos alunos, docentes, para os nossos convidados que vieram até nós hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez e, portanto, espero que correspondam às vossas expectativas e dava a palavra já à Topcon para fazer a apresentação dos convidados que trouxe e para começarmos também este seminário. Está bem? Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Meu nome é António Santos. Sou responsável de suporte técnico na Topcon Positioning em Portugal, que é a empresa representante da marca Topcon no nosso país. Fazendo um pequeno resumo daquilo que vamos ter hoje, vamos dar início aqui a 3 apresentações, essencialmente. Uma que vai versar este assunto dos sistemas de automatização por GNSS, ou seja, por sistemas de posicionamento e navegação global por satélite. É isso que quer dizer este chavão. Depois teremos o engenheiro Miguel, que agradeço a presença da Fundação Engenheiro Almeida, que nos vai falar um bocadinho da sua experiência com sistemas de automatização e de guiado automático para tratores que eles possuem. Teremos depois o nosso Major Roteador, que também agradeço a presença, que nos vai falar sobre o sistema de bases de referência Servir. Vamos depois fazer um pequeno intervalo e, após esse pequeno intervalo, toda a gente terá a oportunidade de manipular livremente o nosso simulador de sistemas de agricultura. Não tivemos a oportunidade de ter aqui um trator para poder instalar, mas tudo o que estão a ver aqui em cima desta mesa são sistemas que são acoplados diretamente ao trator para conseguir a automatização tanto do funcionamento do próprio trator como das alfaias que sejam por eles arrastadas. Em simultâneo, vamos ter também alguns receptores GNSS de topografia e para aquisição de dados georreferenciados para sistemas de informação geográfica e quem estiver interessado pode vir depois comigo ao exterior para vermos esses equipamentos a funcionar e ver o seu potencial dentro da área da agricultura de precisão. Bom, dando aqui início à nossa apresentação sobre os sistemas de automatização, quero só introduzir brevemente a nossa empresa. A Topcon Positioning em Portugal tem 2 escritórios, o nosso escritório central na Figueira da Foz e um outro próximo de Lisboa, em Alverca, fora da casa. A Topcon é uma empresa que foi fundada em 1932, em Tóquio, no Japão. O seu objetivo era fundamentalmente produzir sistemas ópticos para fornecer o exército japonês, que na altura se estava a preparar já para um conflito à escala regional. No pós-guerra e no final da Segunda Guerra Mundial, tanto o governo japonês como o governo americano
permitiram à empresa que reassumisse a sua produção, mas versando a produção de sistemas ópticos para topografia civil. Aqui há algumas datas que nos são particularmente caras, como seja a introdução no negócio de automatização de máquinas, na tecnologia GPS GLONASS e também na aquisição de sistemas de automatização para a agricultura. Basicamente, a empresa a nível mundial divide-se em 3 grandes divisões ou áreas de negócio: a de posicionamento, a divisão médica e a divisão de microtecnologia. Ora, a divisão médica da Topcon dedica-se a produzir equipamentos para análise médica, sobretudo equipamentos de optometria, de aparelhos capazes de fazer taques, análises oftálmicas, etc. É uma divisão perfeitamente separada da nossa de posicionamento. Em Portugal temos uma representação da empresa também na zona de Lisboa. A divisão de microtecnologia tem algum impacto naquilo que é o nosso dia-a-dia, porque a larga maioria das lentes dos nossos telemóveis, das câmaras fotográficas dos nossos telemóveis, são produzidas pela empresa, pela Topcon. Não é por acaso que o principal acionista da Topcon é o Grupo Toshiba. Pertencemos ao Grupo Toshiba. Aqui uma imagem do que é a rede de distribuição, investigação tecnológica e marketing da empresa. Tudo o que são equipamentos ópticos de precisão continuam a ser produzidos no Japão. Toda a tecnologia de posicionamento por satélite é produzida atualmente nos Estados Unidos. Temos divisões de desenvolvimento de aplicações de agricultura, que nos diz respeito hoje, na Austrália, e também no leste da Europa e no Médio Oriente, várias divisões de produção, tanto de software como de marketing global. A divisão de posicionamento, que é aquela que nos diz respeito, a minha e o meu colega Carlos Alves, divide-se aqui mais ou menos em 4 grandes áreas de negócio. Uma delas é de controle e automatização de máquinas de construção. Portanto, distribuímos e damos assistência técnica a sistemas que permitem automatizar toda esta panóplia de máquinas que estão a ver pavimentadoras, bulldozers, motoniveladoras, escavadoras. Uma outra grande área é a da produção de lasers de apoio à construção. Lasers rotativos, lineares. Evidentemente, a área de negócio dos sistemas de agricultura de precisão. Ver aqui algumas aplicações, tanto de posicionamento por satélite como de gestão de sistemas de informação geográfica. A área de topografia, com a panóplia de estações totais, receptores de posicionamento por satélite. Aquilo que nós chamamos de soluções de imagem tem a ver com sistemas de laser scanning e de mobile mapping. E os sistemas de monitorização de alta precisão. Finalmente, dando um enfoque nas nossas soluções de software, a nossa plataforma de software para a aquisição de dados está versada dentro da ideia de cloud computing, que agora está bastante em voga. E somos ainda distribuidores em Portugal do software SierraSoft, que é um software de análise e tratamento de dados de topografia e projeto. Com estes módulos distintivos. Indo já de encontro ao nosso tema da apresentação. Ora, há uma mudança em curso no mundo da agricultura. Esta mudança em curso passa por alguns pontos que se verificam em mais ou menos a larga maioria dos países do mundo, ou pelo menos do mundo desenvolvido. Os terrenos agrícolas estão a aumentar a sua área, seja porque estão a fundir, sendo explorados agora por grupos, empresas, mais do que por particulares, como era o típico acontecimento até uns anos atrás. Existe agora um mercado global para os produtos da agricultura. O agricultor já não se limita a ter como concorrente os produtores da sua área geográfica ou do seu país, mas tem que lutar com mercados crescentes
em que o mesmo tipo de cultivo a que se dedica é produzido em vários pontos do globo, com redes de distribuições próprias, e tem que fazer frente a isso. E há também um outro item, que é a questão da preocupação ambiental, de fazer com que o impacto ambiental do trabalho agrícola seja o menor possível e que o trabalho do agricultor seja o mais amigo do ambiente possível. Ora, face a tudo isto, evidentemente a tecnologia ligada ao setor agrícola tem necessariamente que evoluir e acompanhar esta mudança. Estamos aqui a ver uma quantidade de comparações sobre aquilo que era a tecnologia possível até uns anos atrás e a tecnologia que é aplicada hoje em dia no mundo da agricultura. As soluções de agricultura de precisão, aquilo que nós denominamos hoje em dia de agricultura de precisão, vêm no desenvolvimento das técnicas e das metodologias de trabalho da agricultura. Desde um patamar mais baixo, em que o trabalho era completamente manual e falível, até as primeiras tentativas de implementação da tecnologia, ainda volumosa, pesada, pouco amiga do utilizador, confusa, e agora para um último salto que vem utilizar a tecnologia as tecnologias de informação e de miniaturização, e que permite criar uma tecnologia amiga do utilizador, sem fios, integrada, leve e de configuração reduta e de reduzido impacto para o utilizador. Aqui deixo-me uma pequena possível definição daquilo que podemos entender por agricultura de precisão. Uma solução global, amiga do ambiente, e que seja capaz de otimizar não só a quantidade daquilo que é produzido, como a qualidade, indo de encontro àquilo que é esse repto do mercado global, de exigência cada vez maior, de competitividade cada vez maior. Interessa agora não só produzir em maior quantidade, mas também ter o cuidado de produzir com a qualidade necessária, reduzindo ao mesmo tempo custos de produção. Existe uma série de fatores naturais que têm impacto na produção agrícola. Temos aqui os principais, como sejam os solos, a sua natureza e o seu nível de fertilidade, fatores meteorológicos, a variabilidade meteorológica ou a possível ocorrência de eventos meteorológicos extremos, a disponibilidade e quantidade de água para a produção agrícola, o tipo de espécies a que a produção agrícola se quer dedicar e as pragas que possam afetar essas mesmas produções agrícolas. Para este tipo de fatores naturais que implicam fatores de variabilidade para o trabalho agrícola, a agricultura de precisão apresenta como solução um ciclo de ação. Em que é que se fazia esse ciclo? Bom, numa primeira instância, há que conhecer a variabilidade, há que analisar todos estes fatores, saber exatamente estabelecer regras ou funções que possam explicar ou prever o comportamento desses fatores, conhecer as causas dessa variabilidade, conhecer depois ações possíveis para enfrentar essa variabilidade, saber exatamente sobre a economia dessas ações, quais os custos, não apenas monetários, mas também em termos de trabalho, dessas mesmas ações, implementar aquelas que se revelarem mais adequadas e repetir constantemente este ciclo. A análise e o conhecimento dos fatores, a análise das técnicas a implementar, a sua economia, a sua execuibilidade, exige um trabalho contínuo. A tecnologia, evidentemente, vem a fornecer ferramentas para poder realizar convenientemente este ciclo de ação. Portanto, quando falamos em agricultura de precisão, não estamos a falar de soluções tecnológicas. Estamos a falar, sim, de um conceito, de uma metodologia de trabalho na qual a tecnologia permite fornecer ferramentas que nos facilitem a consecução desse ciclo de trabalho. Ora, permitem,
todo este tipo de situações, aumentar e refinar o conhecimento sobre estas causas e efeitos naturais, apoiar a tomada de decisão sobre quais aquelas que forem economicamente mais viáveis, mais execuíveis e, evidentemente, realizar o trabalho com maior precisão e reduzindo a necessidade de trabalho de mão de obra direta humana. Dentro deste conjunto de ferramentas tecnológicas, bom, uma delas são precisamente os sistemas de navegação global por satélite. Fundamentalmente, o primeiro sistema de navegação por satélite capaz, de facto, de nos dar informação de posição e navegação à escala global foi o sistema americano GPS, de que toda a gente certamente já ouviu falar. Em que é que consiste o GPS? Bom, consiste numa série de satélites que estão em órbita em torno da Terra, numa órbita semidiurna, ou seja, dão 2 voltas à Terra por dia, grosso modo. Estão distribuídos dentro de 6 planos orbitais, mais ou menos a esta distância de 20.000 km de superfície da Terra. O sistema em si, de maneira autónoma, consegue-me garantir solução de posição em qualquer ponto do globo, ou praticamente em qualquer ponto do globo, com uma precisão próxima de 10 a 15 metros. Para além disso, o sinal que qualquer receptor GPS consegue receber é completamente gratuito. Não tem que estar a efetuar pagamento de nenhum tipo de serviço para adquirir o sinal dos satélites da constelação GPS. Ora, basicamente, como é que funciona o GPS? De uma maneira muito simples, aquilo que está a acontecer é que cada um dos satélites está a emitir um código binário. Os nossos receptores em terra conhecem esses códigos binários, o que lhes permite alocar e receber esses códigos e, dentro de uma sincronização na mesma escala de tempo para toda a constelação, receber esse sinal e contar o tempo que o sinal demorou a sair do satélite e a ser recebido pelo meu receptor. Se eu tiver como mínimo recebido como mínimo um sinal de 4 satélites, consigo ter uma solução de posição. Basicamente, aquilo que está a acontecer, podem ver deste lado, é uma interseção. Pelo menos 3 posições de satélite e um sinal mais para poder se sincronizar à mesma escala de tempo a que todo o sistema está a trabalhar. Ora, porquê é que surge o chavão de Global Navigation Satellite System, sistema de navegação global por satélite? Bom, o que acontece é que o GPS foi de facto o primeiro sistema completo a ser utilizado, mas com o passar do tempo apareceram outros. Temos uma outra constelação completa neste momento e de livre utilização, que é a constelação de GLONASS, que está a cargo do governo russo. Temos ainda uma série de outras constelações que estão em desenvolvimento neste momento. Já não podemos falar de projeto, mas sim em desenvolvimento de novas constelações, como seja a constelação Galileu, gerida pela União Europeia, que neste momento já tem 4 satélites operacionais em órbita, e a constelação Compass Beidou, que é gerida pelo governo chinês e que neste momento conta já com 10 satélites operacionais em órbita. Futuramente, espera-se que haja muitos mais. É natural que todas as potências económicas com capacidade tecnológica para tal queiram enverdar pelo caminho de elas próprias construírem as suas constelações de satélites para efeitos de posicionamento. Ora, um conceito importante para entender as questões do posicionamento por satélites tem a ver com os conceitos de precisão e de exatidão. Ora, a precisão prende-se com eu conseguir ter uma variabilidade bastante estreita de uma determinada variável. Digamos que, num quadro, estes alvos, que estão aqui a ver, tentam refletir um bocadinho o conceito de precisão e exatidão. No alvo superior direito, aquilo que eu tenho é o meu atirador está a conseguir um tiro bastante preciso, mas pouco exato.
É certo que consegue acertar sempre mais ou menos na mesma zona, mas está distante do centro do alvo. Por outro lado, o meu atirador deste alvo, no canto inferior esquerdo, faz um tiro bastante exato, porque a média daqueles tiros quase que coincide com o centro daquele alvo, mas o seu tiro é pouco preciso. Aquilo que pretendemos realmente é ter um tipo de solução semelhante à do atirador do canto superior esquerdo, em que tenho uma solução bastante precisa. Portanto, este atirador consegue encaixar todos os tiros ali muito próximo da mesma zona e, ao mesmo tempo, acertar o mais próximo possível ali do centro do alvo. Ora, em que é que se traduz a precisão e a exatidão não só do GPS, como dos sistemas de navegação por satélite, no terreno, no caso da agricultura? Ora, a precisão entendo-a como uma capacidade que o meu sistema poderá ter de conseguir encaixar corretamente toda a informação que vai adquirindo dentro de um curto espaço de tempo. Se eu for lendo determinados pontos dentro da minha área de trabalho, eu espero não cometer erros muito grandes de encaixe entre cada um desses pontos dentro de uma escala de tempo relativamente curta. No entanto, interessa-me também trabalhar o conceito de exatidão, porque não me interessa apenas ter um trabalho muito preciso no dia ou na hora em que eu pretendo ir trabalhar, mas quando volte, passado algum tempo ao meu terreno de trabalho, quero obter de novo os mesmos resultados que tinha obtido há um mês, ou há 2 meses, ou há um ano, ou há 2 anos atrás. Ora, de que é que depende em si a precisão das soluções GNSS? Bom, em primeiro lugar, do número de satélites disponíveis. Daqui, vamos ver que é de facto importante eu poder contar com mais do que uma constelação. Depois, a geometria da constelação visível. O que é que isto quer dizer? Pois, estou aqui a falar da dispersão dos satélites no meu horizonte. Depois do trajeto do sinal, ou seja, das camadas da atmosfera que o sinal tiver que atravessar até chegar ao meu receptor. De cada vez que o sinal atravessa uma camada da atmosfera, sofre algum tipo de deflexão e isso traduz-se num erro na minha medição. E depois, evidentemente, na qualidade do meu receptor. Ora, numa situação deste tipo, eu terei baixa precisão. Porquê? Porque tenho aqui pouquíssimos satélites e eles estão todos direcionados apenas numa única direção. Neste caso, não poderei ter uma solução muito precisa. Poderei ter uma precisão razoável, mantendo o mesmo número de satélites, mas passando a ter uma melhor dispersão desses satélites no horizonte. Isso garantirá uma melhor precisão. Mas se quiser uma alta precisão, eu preciso de aumentar o número de satélites visíveis. Qualquer tipo de obstáculos naturais que eu tenha aqui vão servir, evidentemente, como barreiras à transmissão dos sinais dos satélites. Se entre o receptor e o satélite houver um edifício, uma árvore, uma linha de alta tensão, uma antena de rádio, pois necessariamente todo esse tipo de obstáculos vai bloquear e vai me impedir de receber o sinal desse satélite que se encontra por detrás do obstáculo. Solução possível? Bom, se eu tiver um receptor que seja capaz não só de receber o sinal da constelação GPS, mas também da constelação GLONASS ou de outras, eu vou naturalmente aumentar o número de satélites possíveis para serem utilizados na minha solução de posição e obviar mesmo que tenha ali uma árvore que me impeça de receber alguns dos satélites, aquele incremento de satélites a mais vai me permitir manter o trabalho dentro de valores de precisão aceitáveis. Ora bom, tínhamos falado há pouco que a precisão que o sistema garante, o sistema GPS garante, é de entre 10 a 15 metros, grosso modo, em solução de posição. Se eu estiver a utilizar um aparelho de boa qualidade que consiga receber a dupla constelação GPS GLONASS, que provavelmente me garantirá em qualquer circunstância receber no mínimo 12 satélites em praticamente qualquer local do planeta, eu conseguirei eventualmente reduzir o erro da minha solução de precisão para mais ou menos uns 5 metros. Estou a imaginar que trabalhar com uma coisa que me está a evitar um erro de 5 metros em qualquer tipo de aplicação tecnológica é impraticável. De per si,
o sistema não me consegue atribuir precisões superiores a estas. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é uma batota. A batota é, vou-me servir de mais do que um receptor. Então, basicamente, a ideia é ter um receptor que eu chamo de estação de referência, que está colocado num local bem conhecido, coordenadas conhecidas. Esse receptor está a receber sinal dos mesmos satélites que eu estarei a observar num outro receptor que eu chamarei de móvel, e onde me interessa estar a executar o meu trabalho. E então, basicamente, conhecendo a sua posição e obtendo as observações dos satélites, esta estação de referência vai ser capaz de determinar correções às observações a cada um desses satélites. Posteriormente, pode transmitir essas correções ao móvel, e o móvel o que vai aproveitar é essa informação para reduzir o erro. Reduzir o erro de que nível? Bom, reduzi-lo dos tais 5 metros para uma solução de precisão submétrica. Vou ter um erro inferior a 1 metro, utilizando esta técnica dita de GPS diferencial. Daí o chamam de DGPS.